Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Sabe, existem momentos na história que não são definidos por uma batalha ou um tratado, mas por uma única frase. Uma frase tão carregada de significado que ela continua ecoando por séculos. Hoje, a gente vai desvendar as camadas de um desses momentos. Um grito de angústia que, à primeira vista, parece puro desespero, mas que, na verdade, revela uma história muito mais profunda e conectada. Pois é, são essas as palavras. Elas foram ditas em aramaico, que era, sabe, a língua do dia a dia na Judeia do primeiro século. Foram gritadas de uma cruz, no momento de agonia extrema. Mas o que elas realmente significam? E a tradução que a gente encontra lá no Evangelho de Marcos é essa: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, para muita gente isso soa como expressão máxima de abandono, né? Tipo um momento em que a fé de Jesus parece que fraquejou, bem ali no finalzinho. E aí é que está o ponto central da nossa conversa. Será que essa frase é só isso mesmo? Um homem, mesmo sendo filho de Deus, se sentindo totalmente sozinho? Ou será que tem uma chave escondida aí? Algo que muda completamente o que a gente acha que está vendo? Bora investigar. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério não está no futuro, não. Está lá no passado. Para entender de verdade o que essas palavras queriam dizer, a gente precisa voltar bastante no tempo, bem antes da crucificação. E o que vamos descobrir é que essas palavras, elas não eram novas. Elas eram, na verdade, um eco de uma dor muito, muito mais antiga. E aqui vem a grande virada da história. As famosas últimas palavras de Jesus não foram um grito espontâneo de desespero, não. Elas são, na verdade, uma citação direta. A primeira linha do Salmo 22, um poema hebraico escrito centenas de anos antes pelo rei Davi. A correspondência é perfeita, exata. Isso nos leva para um conceito super importante chamado intertextualidade. Pensa só, naquela época não existia capítulo e versículo na Bíblia como a gente tem hoje. Então, citar a primeira linha de um salmo era o jeito de fazer todo mundo pensar no salmo inteiro. É como se a gente cantasse o primeiro verso de uma música muito famosa, na hora, todo mundo já sabe qual é a música, né? Então Jesus não estava só gritando uma frase. Ele estava, na verdade, apontando para o Salmo 22 inteirinho. E, gente, isso muda tudo. Simplesmente tudo. Se Jesus estava de propósito se referindo ao Salmo 22, então a gente precisa olhar além daquela primeira frase. O que será que o resto desse salmo antigo diz pra gente? Porque, olha, a tradição cristã há séculos não enxerga esse salmo só como um poema de sofrimento, mas como algo bem, bem mais específico. Ele é até conhecido como o Salmo da Cruz. Então, ao citar o Salmo, a ideia é que Jesus não estaria duvidando de nada. Pelo contrário, ele estaria declarando ali, em tempo real, que uma antiga profecia estava se cumprindo. Era como se ele estivesse dizendo para todo mundo que estava ouvindo: ei, isso que está acontecendo agora já estava escrito há muito tempo. Prestem atenção nos detalhes. E as semelhanças, olha, são de arrepiar. O Salmo fala da zombaria da multidão, fala da perfuração das mãos e dos pés. E esse detalhe é incrível porque a crucificação nem era um método de execução dos judeus na época de Davi. E fala até dos soldados dividindo as roupas e tirando a sorte para ver quem ficava com a túnica. Ou seja, o que parecia ser só um grito de abandono, na verdade, estava apontando para um texto que descrevia os detalhes exatos daquele momento. Tá, beleza. Mas mesmo sendo uma citação, o sentimento de abandono ali é real, né? A teologia cristã defende que esse abandono não foi só uma figura de linguagem, não. Foi real. Terrivelmente real. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que o pai abandonaria o filho? Vamos dar uma olhada nas principais interpretações teológicas para isso. Basicamente, existem 3 grandes linhas de pensamento para a gente entender esse momento tão profundo. E cada uma delas adiciona uma camada a mais de significado ao que aconteceu na cruz. A primeira, e talvez a mais conhecida, é a do sofrimento vicário, ou seja, um sofrimento no lugar de outra pessoa. A ideia aqui é que, naquele exato momento, Jesus estava carregando o peso de todos os pecados da humanidade. E como a Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus, Cristo, que nunca pecou, sentiu na pele essa separação, por nós. Foi um ato de expiação, sabe? Ele sentiu a consequência daquilo que ele mesmo veio para curar. A segunda interpretação é um pouco mais complexa. Ela vai lá no coração da teologia cristã. Ela diz que a cruz não foi só uma coisa que aconteceu com Jesus, mas um evento que aconteceu dentro da própria Trindade. Tem um teólogo, o Jürgen Moltmann, que fala muito sobre isso.
Ele argumenta que a cruz revela algo sobre a natureza de Deus. Mostra que o pai sofre a perda do filho e o filho sofre o abandono do pai. É um mistério bem profundo sobre amor e sacrifício no centro da própria divindade. E a terceira interpretação, bom, ela meio que amarra tudo isso. Segundo essa visão, ao citar o Salmo 22, Jesus estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele estava declarando de forma consciente: olha, a profecia está se cumprindo aqui, em mim. E segundo, ao usar justamente um salmo de lamento, ele se identificou com toda a dor, com todo o sentimento de abandono da humanidade. Ele se tornou ali a voz de todo mundo que um dia já se sentiu sozinho e esquecido. E o mais incrível é que essa conversa que começou milênios atrás não ficou presa no tempo, não. Esse grito de abandono, que ecoou de um salmo antigo, passou por uma cruz em Roma, ele continua ressoando até hoje, e em lugares que a gente talvez nem imaginasse. Quer ver um exemplo? Em 2017, o grupo brasileiro Tribalistas lançou uma música chamada Diáspora. A letra fala sobre a crise dos refugiados e ela termina com essa pergunta aqui, super angustiante, que é uma referência direta, claríssima, à pergunta feita na cruz e lá no Salmo 22. A música usa aquele conceito de intertextualidade de um jeito muito forte. O próprio nome, diáspora, já fala sobre povos que foram espalhados, tirados de sua terra. A letra cita a travessia do mar Egeu, que virou uma imagem muito forte da crise dos refugiados da Síria. E ao trazer de volta aquele grito antigo, os tribalistas conectam o sofrimento dos refugiados de hoje com aquela dor universal. A mesma dor do Salmo 22, a mesma dor da cruz. Isso mostra como essa frase continua sendo a linguagem para o sofrimento que nem dá para descrever. Então, pensem só na jornada. O que começou como o lamento de um rei lá no passado virou a declaração profética do Messias e hoje serve como um tipo de hino para os deslocados do nosso tempo. A trajetória dessas palavras mostra a capacidade incrível que elas têm de se adaptar e de dar voz à dor humana, não importa a época. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Esse grito tão antigo, tão carregado de história, de profecia, de dor, ele sempre encontrou novas vozes através dos séculos. A questão é, onde ele vai ecoar de novo? E em nome de quem ele vai falar da próxima vez que a gente o ouvir por aí?